Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento, o curso de sublimação completo. E nessa aula a gente vai falar de algo muito importante, certo? Que foi basicamente o que deu muito certo para mim, né? Então, diga-se de passagem que esse treinamento é baseado em cima da minha experiência. Então, o que deu certo eu vou fortalecer, vou permanecer e vou fortalecer ele. O que realmente teve algumas falhas eu vou mencionar para que você não caia em determinados setores ali ao longo da tua carreira dentro da sublimação, para que você não desanime, para que você realmente não pare ali no meio do caminho, tá bom? Então, na aula anterior a gente falou sobre metas, sobre sonhos e tudo, mas algo também muito importante que eu vou trazer nessa aula, nos cursos presenciais eu até digo que esse slide que eu vou trazer, essa aula, ela realmente é um dos itens que eu passo mais tempo, né? Porque eu sei que começa a startar uma empresa, começa a fazer sentido se você entender muito bem sobre esse tema que a gente vai abordar aqui, tá? Então essa aula vai ser um pouco mais longa e, enfim, vamos lá. Então significa, vamos dizer assim, significa nicho de atuação, ou seja, área de atuação, ou nicho de mercado, tá bom? Então é basicamente isso aí que eu quero trazer para você. Bom, no início, né, a parte técnica, no meu início, em 2007, a parte técnica era completamente, nem existia, né? Porque assim, veio de fábrica uma orientação, e essa orientação de como personalizar canecas eram realmente muito errada, muito falha, por sinal. Então eu não tinha a parte técnica de forma alguma, não conseguia personalizar, certo? Então era muito difícil eu permanecer no mercado se eu não estava conseguindo ter uma bela estampa. Mas eu tive vendas, né? E isso realmente me fez ficar no mercado. Então foram as vendas que disse assim, olha, dá certo, né? E por que eu tive venda, assim, vamos dizer, de uma forma até fácil? Porque eu fui para um nicho que eu conheço, que eu atuo, né? Que é o nicho rock and roll. Então, assim, para não ficar tão longo, mas de toda a história vieram várias canecas, vieram 72 canecas dentro do pacote que eu comprei inicial de prensa, impressora e tudo. E realmente eu perdi muitas canecas, mas as três que eu consegui deixar bem bacana, bem legal, eu levei para um nicho que eu conhecia, né? Então eu apliquei imagens que o pessoal do rock and roll ia bater o olho e ia querer na hora. Então aí eu levei numa loja e a loja de cara me encomendou 50 peças, né? Então assim, em torno de 5 minutos de conversa eu já tinha uma encomenda de 50 peças e até o proprietário disse 50 não, 47, que essas três já ficam. Então ali, a partir enfim, daquela encomenda, veja que eu não sabia personalizar, né? Eu não tinha essa perfeição, ficava ali aos trancos e barrancos, como se fala, mas eu já tinha venda e aquilo me animou muito, né? Então, tipo assim, aquela sacada de, olha, vai dar certo, certo? Então, foi baseado no nicho que eu tive uma praticidade, né? Tive uma facilidade de encontrar essas encomendas e é isso que eu quero trazer nessa aula, para que você saia dessa aula com o teu nicho bem definido, e se não, pelo menos você com a visão mais ampla de como se define um nicho de atuação. Então essas duas próximas aulas, essa e a outra, é muito importante até que a gente chegue. De fato, eu sei que você está querendo ver a personalização, eu sei que você está querendo entender a sublimação, mas não adianta você só saber sublimar, não adianta, né? Você vai ser mais um que vai ficar pelo mercado e vai estar colocando maquinário à venda aí. É só você fazer uma busca rápida aí nos marketplaces que vendem equipamentos e vendem produtos, de uma forma geral, você vai encontrar várias prensas de sublimação para a venda, prensa, impressora. E aí, será que o mercado não funciona? Será que não dá certo? Né? Então, o questionamento é por que dá certo para alguns e para outros não? Certo? Então, boa parte também se define nessas duas próximas aulas, essa e a outra, e aí sim, depois a gente começa a entrar tecnicamente na sublimação, que eu sei que é o que todo mundo pensa, né? Ah, eu quero logo sublimar, a primeira aula já era para estar estampando a caneca.
Isso aí eu deixo para outros tipos de mentores, eu deixo para outros professores, mas não é a minha metodologia, porque, sendo bem sincero, se eu pegasse desde a primeira aula só para você aprender a estampar a caneca, eu não estaria levando você à transformação que eu quero que você sofra ao final desse treinamento, tá bom? Então eu te apresento agora o nicho de mercado, ou nicho de atuação, enfim. Eu vou te apresentar 3 situações aqui, né, para que você entenda um pouquinho do que eu estou falando, da onde foi o atalho, certo? E é interessante o seguinte, que isso aqui é apenas o pontapé inicial, você pode afunilar, ficar firme em um desses que eu vou mencionar, mas também você pode migrar de um para o outro, você tem que sentir na sua empresa o momento de migrar, tá bom? Aconteceu isso comigo, certo? Então eu posso te dizer 3 situações, o segmentado, o personalizando tudo para todos, que eu gosto de falar dessa forma, e a criação de uma marca, tá? Então, por que eu tive sucesso logo no início? Porque cada cliente, né, ou possível cliente, ele tem o que a gente chama de objeções, né? Então, objeções são dúvidas, e as dúvidas mais comuns são: será que essa empresa existe? Será que ela me entrega produtos com qualidade? Será que ela me entrega no prazo? São alguns tipos de questionamentos. Você falar com propriedade sobre um determinado assunto também passa credibilidade. Então eu cortei todos esses caminhos na hora que eu fui numa loja onde o proprietário já me conhecia, na hora que eu falei com propriedade. Então tudo isso já quebra objeção. Então o que é o nicho segmentado? Afunilado, né, como a gente fala, segmentado. Por exemplo, se você é uma pessoa, eu dei alguns exemplos aqui, se você é uma pessoa que realmente frequenta muito a igreja, né, então você passa uma boa parte do teu tempo na igreja, então você, por que não utilizar esse nicho, esse local para comercializar os teus produtos personalizados, né, porque aí você estará passando um atalho muito, muito grande, entendeu? E aí, quando você trabalha com um público que lhe conhece, com um público que fala a mesma língua que você corta um atalho tremendo, né? Então, se você é por exemplo, um rato, né, como se chama, um rato de academia, uma pessoa que trabalha a parte da saúde ali e frequentemente, todos os dias, por que não utilizar esse nicho para trabalhar os personalizados, né? Diga-se de passagem que é muito, sempre que você puder falar e puder usar o que você vende, isso é muito importante. Então, na academia mesmo, levar uma garrafinha, levar um squeeze ali que você utiliza, ou a toalha, já pode chamar a atenção, fica mais fácil de você, de repente, fechar um negócio, tá bom? Então, cria-se network, essa palavra tem poder, network é um nome muito legal para que você prospere dentro dos negócios, tá bom? Então, o nicho de esporte, veja aí, pet, isso aqui são alguns exemplos, só para você, né, ter uma ideia. Então, o mundo pet, né, o mundo dos animais aí, então, se você faz parte, é muito mais fácil. A pergunta que sempre me fazem é o seguinte: PH, mas eu posso atuar numa área que eu não domino, né? Então, assim, eu não tenho domínio, eu não pertenço àquela área, né? Por exemplo, do pet aqui, eu não pertenço, mas eu vi uma oportunidade. Você até pode, mas tem que estudar bastante. E o que eu estou querendo que você faça nesse exato momento é cortar o caminho, é encurtar o caminho, né? Criar realmente um atalho, né? Então, a partir do momento que você vai ter que estudar o nicho, porque se você não falar com propriedade, dificilmente você vai ter sucesso, porque as pessoas notam que você não conhece, você vai colocar estampas que não representam, né? Aqui a gente até exemplificou aqui com o meu estresse favorito. Então, quem é pai ou mãe, olha o apelo, né? Pai ou mãe desse cachorrinho sabe do que a gente está falando. Quem não é, não sabe do que se trata, então não vai chegar perto das necessidades, das dores, né? Até que a gente vai falar na próxima aula sobre isso, das dores do teu cliente, né? Então, esse é o segmentado, e veja que quanto mais segmentado, quanto mais afunilado, mais único e exclusivo você fica, consequentemente mais valorizado você é, certo? Então é uma forma de vender melhor, você tendo um nicho específico, você sendo autoridade em algo realmente que você domina. Então uma parte boa de você encurtar caminho é para onde você já
faz parte, né? Então, assim, se é um lance musical, se é esportivo, se é educacional, não importa. Sempre terá uma brecha para você trabalhar os seus personalizados, né? Uma coisa muito boa sobre esse sublimação em pequenos formatos é porque ele se encaixa basicamente em tudo, né? Seja de brindes corporativos, brindes festivos, até mesmo presentes, né? Então datas especiais, sazonais e tal. Então isso é muito legal. Então esse é o primeiro nicho de mercado que eu tenho para trazer para você, que é a segmentação. Então quanto mais segmentado, quanto mais afunilado, não tenha medo de afunilar, né? Por exemplo, público pet, público cães, público poodle. Tá? Não é pouco, é só você começar a identificar. Se você fizer parte, se você aí que está assistindo fizer parte de algum grupo, de alguma tribo, você vai entender quantas pessoas, né, você pode alcançar, tá? Só que você vai ser autoridade naquele assunto, né? Então isso é importante. O segundo nicho é basicamente onde eu vejo muitas pessoas, enfim, falhando, né? Que é muito legal, mas requer um pouco de cuidado, que é o que eu chamo de personalizando tudo para todos. É aqui que a maioria das pessoas querem ir, inclusive você pode estar nesse exato momento, e não tem nenhum problema com isso, mas eu tenho que te dar alguns alertas, certo? Então, personalizando tudo para todos é aqui, como eu coloquei, né? Aniversário, casamento, datas comemorativas, né? Datas sazonais ali, encomendas em geral, isso aí, normal, tranquilo, certo? Inclusive até isso que eu atuo, é nesse formato que eu atuo hoje. Mas querer vender tudo e para todo mundo realmente é um grande desafio, certo? Então, se você está pensando em personalizar tudo para todos, eu vou dar uma dica, né? E é tudo que eu falo aqui, ela não é uma lei, são apenas dicas que você faz se você achar interessante ou não, né? Então, assim, tenta incluir serviços, né? Vamos dizer assim, no teu portfólio, incluir peças bem escalável, certo? Então começa com a caneca, exemplo, tá? Começa com as canecas, fica muito bom nas canecas, fica excelente nas canecas, fica autoridade nas canecas, depois tu coloca squeeze e depois tu entra com a camiseta, se fizer sentido para o teu nicho, se fizer sentido para o que você quer. A maioria das pessoas sai comprando de tudo, né? Tem lojas que existem mais de 3.000 itens só da sublimação plana e cilíndrica. Certo? Então aí começa a estampar uma camiseta, fica dando errado, com falha, ressublimação, aí diz, a camiseta não é legal, aí vai para a toalha, aí toalha não se torna legal, aí vai para a caneca, falha embaixo, enfim. Por quê? Porque você não está se especializando. E veja que eu falei nas aulas anteriores sobre como é que você vai sublimar. Você vai sublimar ganhando conhecimento, né, que é isso que você está fazendo agora, depois você vai para a prática e depois, que eu acredito que é até o mais importante na parte técnica, é a repetição. Ou seja, se você sai pulando de galho em galho, você não repete o suficiente para ficar excelente, certo? Então o personalizando tudo para todos, ele é muito legal, mas ele realmente é uma armadilha, principalmente para quem está iniciando, certo? Então se faz parte, né, se você pensou em trabalhar com todos esses públicos, bota uma coisa em mente, fica muito bom em algo até que você passe. Então, no meu início, eu foquei em canecas rock and roll, então eu era segmentado, eu era nichado por rock and roll. Depois de 3 ou 4 anos, eu comecei a abrir mais o leque para outras pessoas e assim foi acontecendo. Eu passei por personalizando tudo para todos, somente com canecas. Depois eu tive uma prensa plana. A prensa plana foi só camisetas, depois entrou um azulejo e assim, hoje a gente tem vários itens lá, né? E o terceiro nicho de atuação aqui seria a criação de uma marca. Então você pode criar uma marca aqui como eu botei uma t-shirt, né? Que é muito conhecida, as camisetas, t-shirt, bonés, calçado. Calçado eu já fiz, inclusive no canal tem um conteúdo meu aqui, onde eu tive uma falha de planejamento e acabou sendo o fator decisivo para que eu encerrasse essa marca de sapatos personalizados ou uma marca de caneca. Nessa situação da marca, tá? Então você vai fortalecer o nome da sua empresa, ela vai virar o item principal, né? O que você vende é a sua marca, né? Então você pode passear por escolher um nicho, né? A marca é legal porque você pode escolher um nicho, é ideal que escolha o nicho, você escolhe os produtos que você acha que aquele nicho vai
vai aceitar, né? E aí você tem que trabalhar brand, né? Ou seja, fortalecimento de marca, inclusive o marketing digital é muito bom para que você faça isso de uma forma mais segura, mais rápida e atingindo o público real, né? Então o marketing digital é muito legal para isso, tá bom? Então eu passei aqui, só para você ter uma ideia, sobre os nichos de atuações que você pode ir, né? E aí cabe você começar a identificar qual é o melhor para você. Diga-se de passagem que em cima do nicho você vai também escolher os seus equipamentos. Quando a gente chegar na aula de escolha de equipamento, ele também vai estar muito atrelado ao que você definiu como interessante para a sua empresa, tá bom? Então é muito legal que você faça essa análise, tá? Então essa aula é para você entender um pouquinho sobre o nicho, né? Então tem vários aí, vários nicho geek, nicho isso, aquilo outro, ou seja, são várias situações que a gente pode entrar, sendo que entenda, domine aquela área de atuação, porque você fica exclusivo, você fica autoridade, você vende com mais facilidade, que foi o que ocorreu para mim no início. Então eu não tinha técnica, mas eu tinha venda, e isso foi fundamental. Agora eu vou vou trazer para vocês também, né, uma forma de passar esse conteúdo de uma forma mais real, tá bom? Aqui nessa gravação desse curso, a gente quis fazer algo um pouco diferente do convencional, porque uma coisa sou eu olhar para essa câmera, imaginar que você aí do outro lado tem uma dúvida ou que o meu conteúdo esteja chegando bem para você, né? Esteja realmente bem explicado e entendido. E outra é ter realmente o que acontece nos cursos presenciais, que é aquela dinâmica do dia a dia ali, que eu estou passando conteúdo e as pessoas estão de fato com as suas dúvidas reais, entendendo ou não, ou trocando experiência, tá bom? Então nesse curso também a gente fez algo bem diferente, bem legal, e a partir dessas aulas vocês também vão ter acesso a dúvidas reais, né? Então eu vou apresentar o Léo. Começou em maio de 2020 na sublimação, né? Então tivemos um bom entrosamento dentro do grupo do Telegram do Sublimação do Zero, né? E fez com que o empenho dele de ajudar as pessoas, de trocar experiência do que estava dando certo para ele compartilhar, do que estava dando errado, ele também buscar a melhoria. Isso me chamou a atenção e viu que realmente é uma comunidade que faz o negócio crescer, o mercado crescer, você crescer, né? Por isso a gente montou a Estamparia do Futuro, que é a maior comunidade, né, de impressão da América Latina, tá bom? Então o Léo está aqui comigo hoje, né, durante esses dias que a gente está gravando, e a gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas reais dele, e nessa aula, principalmente, a gente vai falar sobre o nicho de atuação, que o Léo também começou com um nicho específico e a gente vai conhecer um pouquinho agora. Bom, então até para falar um pouco mais sobre nicho de atuação, né, mais real possível, eu já contei a minha experiência dentro do rock and roll, então a gente está aqui com o Léo. O Léo ele vai falar um pouquinho também sobre a experiência dele dentro da sublimação. Vamos entender como é que ele entrou na sublimação e se ele definiu algum nicho ou se ele está atuando em algum nicho específico, segmentado, personalizando tudo para todos, ou se ele criou uma marca, ou nenhuma das três opções, né? Então, e aí, Léo, como é que foi essa entrada tua na sublimação? Como é que tu definiu, assim, eu vou trabalhar com sublimação? Qual foi a ideia? Na verdade, eu trabalho no ramo gráfico, né, desde 2006, e agora a pandemia nos afetou o mercado gráfico ali diretamente, né? Então, como eu trabalho com bastante escolas, então as escolas parou, acabou a demanda, acabou a demanda de materiais. E aí, no mês de maio, eu assistindo alguns vídeos, né, de impressão. Maio de 2020. 2020. Bem recente. Isso. Assistindo alguns vídeos de impressão no YouTube, aí acabei achando um vídeo seu com a sublimação, né, sublimação em canecas. Então, assisti vários vídeos, comprei o curso e adquiri os equipamentos, certo? Basicamente, mas aí é o seguinte,
tu fala assim, eu estava vendo alguns vídeos de impressão, mas não era nada linkado à sublimação diretamente. Não, não tinha nada certo com a sublimação. Era geral, né? Serigrafia, mas o que me... Estampas, estava buscando estampas. Estampas em geral, isso aí. Bom, aí olhando o mercado de impressão, na verdade de estampas, né? Então tu foi serigrafia, foi passeando serigrafia, sublimação, foram técnicas. Isso e aí mesmo. tu tomou a decisão de adquirir equipamentos para sublimação. Isso, assistindo seus vídeos, tive a ideia de comprar os equipamentos para começar a produzir minhas próprias canecas, né? Certo, agora vem realmente o tema da nossa aula. E aí, tu definiu algum nicho de atuação? Tu já participa de algum nicho? Assim, tu viu que o que você já se insere, assim, não sei, de esporte, de educacional, se já poderia ser aproveitado? Sim, desde 2000 eu tenho carro antigo, né? Tenho Fusca. E aí entrei para o mundo dos Hercules. Hercules que a gente se refere é Fusca, Kombi, Brasília, variante. Todo carro antigo que é movido a ar, não é a água, né? Uhum. E aí fui personalizar as canecas para o mundo do Fusca. Legal. E aí tô fazendo as canecas, a Beetle Canecas, né, que faz a parte dos Hercules, mas também hoje trabalho para empresas também. Olha o que é interessante, ó. Olha o que é definir nicho e como você se torna autoridade. Por exemplo, tu já fala aí dos carros antigos. Carro antigo eu entendo, carro antigo como carro antigo, mas já essa outra palavra aí já foge totalmente do meu, sim, da minha ideia eu não manjo. Então, se a gente fosse agora concorrentes, mesmo que eu visualizasse, é isso que eu quero trazer esse embate, mesmo que eu visualizasse, olha que legal aquelas feiras ali, aqueles encontros de carro antigo, porra, eu tava lá em carro antigo e você tava dominando muito mais. Por quê? Porque você vive isso desde os anos 2000, né? Isso. Então você vive isso, então é isso que eu quero trazer na ideia do segmentação, quando você realmente faz, enfim, você participa. Então assim, é quase que imbatível. Não tem como ninguém ter, aí sim, só se tiver uma outra pessoa lá, né? Que participa e domina assim como você, aí sim você teria um concorrente à altura. Sim. Né? Mas aí ficou só nos carros antigos ou já tu começou a visualizar outros mundos? Não, aí a partir comecei com os carros antigos, só que hoje estou sublimando tudo para todos, né? Legal. Fazendo para empresas, temas de aniversário, casamento, né? Padrinhos, tudo que a pessoa quer personalizar hoje eu faço. Não só em caneca, como camiseta, squeeze, toda a parte de sublimação. E com isso com 7 meses, mais ou menos? Isso, 7 meses, né? De maio para cá. Comecei exatamente no dia 23 de maio de 2020. Legal, legal. Então, assim, basicamente o que a gente está trazendo aqui, Léo, né? Nesse embate que, assim, a sua história é muito parecida com a minha, sendo que um espaço muito mais curto. Ou seja, você começou com um nicho específico, e aí é esse embate que eu quero trazer, que não é porque você tem um nicho, porventura não esteja dando certo, você não está com sucesso ali, que você assistiu a aula do PH e tem que morrer naquilo ali. Não, você pode buscar novos caminhos, né? Agora, você começar com um caminho é legal, entendeu? Você começou com um caminho, primeiro um caminho que você gosta, que você entende, que você, enfim, precisou startar. Sim, e na verdade também eu parti para outro, tudo para todos, na verdade, por conta da pandemia, né? Tá se arrastando aí, então os eventos de carros antigos, de Hercules, foi cortado, não tá tendo esses eventos. Ficou mais ou menos na mesma da escola lá, né? Isso. Entendi. Então Entendeu? faz sentido. Talvez quando finalizar, né? Finalizar eu vou participar de eventos, né? Volta muito mais forte. É. Inclusive eu tenho uma história que logo no início também, e olha como parece, isso é legal da gente conversar e entender. Logo no início, em Fortaleza, todo último sábado do ano, existe um show chamado, que é de uma rádio, né? Que é Frequência Beatles, todos último sábado do ano, certo? E aí é classicão, todo mundo aqui, a gente, assim, gosta de ir lá, porque é uma festa bem bacana, a banda cover é muito legal, muito bacana, bem profissional. E aí eu levei 10 canecas lá com as temáticas ali dos Beatles, aquela coisa toda, e lá tinha uma pessoa,
um senhor que trabalhava organizando os encontros de carros antigos. Sim. Nossa, quando ele viu, ele disse, cara, queria estampar, queria levar para as feiras. Eu acabei nem indo, porque naquele momento eu estava muito pro lado rock and roll. Acabei nem indo procurar ele, né? Então, assim, porque se a gente pensar, o pessoal do carro antigo, ou o pessoal colecionador, né? Poxa, eles gostam de todos os itens que eu acredito que seja assim, né? É igual rock and roll. Tudo que eu puder ter a estampa da banda que eu gosto, eu vou querer, né? Então eu acho que o carro é a mesma coisa. Ele não fica só no carro, ele quer quadros, é isso mesmo? Dentro da tua casa, por exemplo, tem mais itens que estampa, que revela essa paixão? Tem sim. Tem quadros, né? Quadros de MDF, tem camisetas, canecas, né? Uma variedade de produtos mesmo, uma gama bem grande. E o legal também da personalização em canecas é que a pessoa ela pode não apenas usar a minha marca, ela pode fazer personalizada com a foto do carro dela, foto, nome, isso é bem legal. O poder da personalização. Sim. Isso literalmente é o poder da personalização. Bom, então assim, para a gente encerrar essa aula, e aí para vocês que estão aqui assistindo essa aula, tá? Qual é a ideia? É que vão surgir aqui ao longo das aulas histórias, ideias, dúvidas que provavelmente seja a sua. Tenho certeza que esse curso vai se tornar muito mais rico na hora que a gente for para a parte prática, principalmente, temos uma impressora aqui na caixa onde a gente vai tirar essa impressora, todo mundo vai tirar, vai colocar a tinta, vai fazer as verificações de jato e quem sabe até vai dar certo, tá bom? Mas enfim, para tentar deixar o conteúdo mais perto da sua realidade, mais próximo do que você imaginava, tá bom? Então é isso, a gente na próxima aula vai falar sobre persona, o que é persona, né? Definir a persona, isso também é muito legal e com certeza vai ter aqui a participação do Léo, porque ele tem uma persona definida, no qual eu não conheço, e a gente vai a partir das explicações dele conhecer um pouquinho, tá bom? Então é isso, grande abraço e a gente se vê na próxima aula.